Neste tutorial, nós vamos demonstrar o tratamento dos termos de desistência pela assessoria de comissões. A gente vai começar aqui na tela do usuário de gabinete para mostrar como eles fazem um termo de desistência para que vocês, assessoria, entendam melhor e eventualmente consigam até prestar algum tipo de ajuda, de esclarecimento e para entender a lógica também do sistema. A gente tem aqui, já deixei pronta e protocolada uma proposta de emenda que vai ser aquela que a gente vai desistir. A gente vai apresentar o termo de desistência para ela, mas o TD funcionaria, o fluxo que eu vou demonstrar, ele funcionaria para outros tipos de proposição quaisquer. Um requerimento, um PL, por exemplo. Então, com a emenda protocolada, ela já está aqui numerada e está aguardando o recebimento. É uma proposta de emenda ao PL 1880 de 2020, em primeiro turno, na Comissão de Meio Ambiente. Então aqui o próximo passo para o usuário de gabinete é ele apresentar o TD. A regra é que ele pode apresentar o TD entre o momento de protocolo, depois do protocolo e até que haja uma decisão sobre o recebimento ou não daquela proposição, daquela emenda, que é o caso da situação que estamos aqui. Então a gente, para elaborar o TD, o usuário de gabinete vem em elaborar, e seleciona o tipo de proposição desistência de apresentação. No próximo campo ele indica se ele está desistindo de uma proposição ou de uma emenda. A gente está desistindo de uma proposta de emenda aqui, apresentada neste PL. A gente tem que identificar qual que é o PL no qual foi apresentada a emenda. E aí no campo emenda, aqui logo abaixo, vão ser listadas numa lista suspensa todas as propostas de emenda que aquele autor, que aquele gabinete apresentou para este PL. No caso deste gabinete aqui, que a gente está demonstrando, tem uma única, que é essa aqui, a 1569. Quando a gente seleciona ela, que o sistema já está carregando, ele está identificando o local onde vai ser apresentado este TD, que é na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é onde a proposta de emenda foi apresentada. Logo, o TD também tem que ser protocolado no mesmo lugar. O corpo do texto do TD ele já é automaticamente preenchido, assim como a autoria. Então vamos aqui coletar a assinatura e eu vou fazer essa assinatura, simular essa assinatura aqui no celular. Não vai ser possível para vocês verem aí no tutorial, mas vou fazer isso por aqui. Então reparem que ali a situação do TD está colhendo a assinatura do deputado. E quando eu assinar por aqui, que eu já estou fazendo, ele vai mudar. Olha, vejam como mudou lá. Atualizou a tela do usuário de gabinete. O documento já está assinado e está pronto para protocolar. Então a gente vai concluir aqui a apresentação do TD, clicando no protocolar. O sistema está protocolando. E protocolou. Protocolou o TD1, a proposta de emenda, número tal, ao PL 1880. Aí vamos observar aqui que as duas, a proposição e o TD referente a ela, estão aqui na caixa de entrada do usuário. Ainda consta como se a proposta de emenda estivesse aguardando o recebimento. Vai ser só quando o usuário da assessoria de comissões revisar aquele TD e concluir a tarefa de revisão dele, que o TD vai ser formalmente aceito e aí, consequentemente, vai haver a desistência daquela proposta de emenda. E aí na caixa de entrada aqui do usuário de gabinete vai aparecer a mudança de aguardando o recebimento para autor desistiu.
Então vamos fazer a tarefa da assessoria de comissões. Eu vou logar como usuário de comissões agora. Lembrando aqui, eu vou colocar como se eu fosse usuário da gerência de apoio às comissões. E aí eu vou fazer a seleção da comissão na qual foi apresentado, né, que é a de meio ambiente. Para lembrar que esse filtro aqui faz serem exibidas só as tarefas que têm relação com aquela comissão. Então tem aqui para a gente tanto a proposta de emenda, que está aguardando revisão do cadastro, quanto o TD desta proposta de emenda, o termo de desistência, com a situação aguardando conferência. E a tarefa a ser assumida aqui é a de uma mera conferência mesmo. O que vocês vão assumir a tarefa e revisar é ver se não tem nenhum erro formal, se não tem nenhum equívoco que o gabinete possa ter cometido. Porque é possível que ele tenha se confundido e apresentou um TD para uma proposta de emenda errada. Ele queria, digamos, desistir da proposta de emenda 1570 e desistiu da 1569, apresentou o TD na proposta de emenda errada. A responsabilidade por verificar isso é deles, né? Mas é possível que eles atinem para isso, percebam que cometeram um equívoco e comuniquem vocês de alguma forma. E aí, nesse caso, vocês deixariam de concluir a tarefa, vocês deixariam de recepcionar aquele TD. Eu acho que essa é a única hipótese que faria sentido, deixar de conferir e validar o termo de desistência. Porque, como vocês viram, ele é muito simples, o conteúdo dele só faz referência à proposição que está sendo desistida, né? Então não tem muitas hipóteses de deixar de concluir a conferência. Então aqui eu vou assumir a tarefa. E aí, o natural seria abrir tanto a proposição, visualizar a proposição, que aqui é a proposta de emenda, quanto visualizar o TD e ver se está tudo correto ali, se as referências dele estão todas corretas, mas a princípio tudo vai estar correto. Estando tudo correto, o usuário vai clicar aqui no concluir conferência. E aí vai estar terminada a tarefa de revisão de termo de desistência. Naquela outra hipótese de que por algum motivo o gabinete, digamos, ele desistiu de desistir, por exemplo, vocês podem vir aqui no cancelar. Ao cancelar, vocês deixam, é como se você estivesse rejeitando aquele termo de desistência. Nesse caso aqui, eu vou concluir a conferência, simulando o caso que deve ser o mais comum, de que a tarefa foi realizada corretamente pelo gabinete. Então eu concluo a conferência. Então o sistema está fazendo aquela revisão e pronto. Então já sumiu, a tarefa de revisão já está concluída. E aí, com isso, se a gente voltar lá na caixa de entrada do usuário de gabinete para a gente confirmar, claro que vocês não vão ter esse acesso, né? Mas eu vou mostrar isso para ver como fica aqui. A desistência de aprovação, o TD, ficou com a situação aprovada e a proposta de emenda da qual se desistiu mudou de aguardando recebimento para desistência de apresentação. Então, com isso, a gente conclui o ciclo aqui de apresentação de um TD e de conferência desse TD pela assessoria de comissões.